você sabe muito bem, a minha curiosidade musical também me leva a ouvir muitas porcarias para que eu, justamente, formule uma opinião a respeito. Foi exatamente isso que me levou a ouvir Loom, que é o sexto e mais recente álbum de estúdio de uma das bandas mais queridas da atualidade por parte de um público que não sabe absolutamente nada a respeito de música, que é o Imagine Dragons. E eu vou dizer para você, eu perdi meia hora da minha vida que eu jamais vou recuperar ouvindo mais um álbum pavoroso dessa banda, meu Deus do céu. Presta atenção, por que a minha vida ficou meia hora mais curta e eu não vou conseguir recuperar. Meu amigo e minha amiga, artisticamente falando, o Imagine Dragons nunca passou de uma patética e igualmente grandiosa na sua pretensão imitação do Coldplay naquilo que a banda do Chris Martin tem de pior. A falsa ambição disfarçada em ganância, a arrogância travestida de bondade midiática e o exagero cafona. O fato da banda existir há mais de uma década diz muito a respeito de como o público ouve e aceita qualquer porcaria musical, desde que não tenha que usar o cérebro para raciocinar e sim para apertar os botões certos dos seus celulares para gravar momentos e emoções completamente descartáveis. É uma gente que transformou em hits canções medíocres dos álbuns passados da banda, cara. Como aquelas pavorosas músicas chamadas Radioactive e Demons, as duas que estão, inclusive, no primeiro disco de estreia da banda, que é o Night Visions, de 2012, cara. Só para citar dois exemplos de repertório horrível, cheio de os que a banda, liderada pelo vocalista bombadão lá, o Dan Reynolds, criou até hoje. Inclusive, hoje, quando oficialmente a banda passou a ser um trio, já que o batera, o Daniel Platzman, caiu fora no ano passado para tentar uma carreira solo. Não é à toa que a música da banda é uma trilha sonora perfeita para academias fitness e seus bombadões ali com perninha de grilo, né? Todo mundo fortão, vai com as perninhas de grilo e aquelas moçoilas com seus abadás em forma de roupa de pseudoginástica, mais preocupadas em socializar os seus glúteos. E é claro que esse tipo de gente lota os shows do Imagine Dragons buscando alguma epifania emocional para suas vidas miseráveis em termos de conteúdo, cara. O Imagine Dragons, por sua vez, cara, usa a sua elasticidade musical tão ampla quanto um pedaço de goiabada, cara, para oferecer conforto e alegria de plástico nas suas canções absolutamente patéticas, cara. Na verdade, isso é um acordo burro e sem cláusulas de profundidade de ambas as partes, cara, e sem um pingo de dignidade por parte da banda. Dignidade é a palavra que define a editora Belas Letras, cara, e os seus lançamentos incríveis. E que agora montou lá no seu site a Biblioteca Regis Tadeu. É exatamente como parte, inclusive, de um evento especial que vai rolar agora em julho, que é o Bookstock. Com alguns dos meus livros favoritos ali, com 15% de desconto, mais o meu cupom tradicional de desconto, cara, que vai dar mais 10% de desconto, cara. E com esse descontaço, você pode adquirir, por exemplo, o novíssimo livro do George Harrison, o livro As Letras do Paul McCartney, você pode adquirir a caixa do Jimi Hendrix daquela série Rock Legends 2, você pode também adquirir os 50 maiores shows,
tanto o livro nacional quanto o internacional, e também o novíssimo Riders on the Storm, que é o livro do John Densmore, contando a história do The Doors, cara. Pode comprar o Led Zeppelin, a biografia na edição brochura, os diários do Kurt Cobain em capa dura e aquele livro sensacional, Décadas do Rock. Agora, você não pode vacilar, cara, porque essa promoção, ela é feita em cima de pouquíssimos exemplares disponíveis. Então vai esgotar rápido, você não pode vacilar. Então você vai clicar aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, e você vai ter no site 15% de desconto, e você colocando o nosso cupom tradicional Regis Tadeu Indica, além desses 15%, você vai ter mais 10% de desconto. Então não vacila, porque esses livros vão se esgotar completamente. Então, meu amigo, minha amiga, o fato desse disco Loom ser um álbum que tem uma curta duração, tem 28 minutos ali na sua edição normal, é positivamente uma bênção, cara. Por quê? Porque a audição do disco, na sua totalidade, termina rapidamente. E a falcatrua sonora desse disco, ela é explicada, cara, pela produção novamente a cargo da dupla sueca Mattman and Robin, que é a mesma que já produziu de Taylor Swift a Britney Spears, de Måneskin a Dua Lipa e também os discos anteriores do Imagine Dragons, cara. Por quê, cara? Porque essa dupla tratou de utilizar, mais uma vez, as suas pretensas fórmulas de sucesso instantâneo para pasteurizar ainda mais aquilo que já é ruim por natureza. A faixa de abertura desse disco, intitulada Wake Up, mostra, de novo, a banda fazendo uma mistura de Coldplay, só que agora tentando imitar, sabe quem, cara? Nessa música, o Eminem. Naquela canção que tem um clipe hilário, né, com o Dr. Dre, aquela Without Me, lembra? Inclusive, o próprio e bombado vocalista, ele se esforça para adquirir o timbre do Chris Martin e a interpretação do Eminem nessa música. É um troço tão patético, cara, que nem mesmo pode ser chamado de pastiche. E, como eu sempre digo, nada é tão ruim que não possa piorar. Porque a faixa seguinte, intitulada Nice to Meet You, ela nada mais é, cara, do que uma tentativa da banda em soar novamente como o Coldplay, só que numa versão dance, para ser tocada ali naquelas festas, ali nas praias de Ibiza, sabe? E essa música soa tão artificial quanto um nugget de frango murcho. Perto desse troço, cara, o Pet Shop Boys parece o Ministry. E a partir dessas duas faixas, essas duas primeiras faixas, cara, acabam se seguindo outras, cara, que evidenciam o quanto o Imagine Dragons agora quer misturar e combinar vários formatos alheios, né, de sons, para fazer canções horríveis. Para quê, cara? Para agregar novos tipos de público à legião de otários que ouvem as músicas da banda. Isso explica por que a tentativa de soar meio hip hop numa canção intitulada Eyes Closed beira o inacreditável de tão patético, cara. E isso, aliás, piora ainda mais, cara, na faixa bônus da edição de luxo do álbum, cara, que traz essa mesma porcaria, só que com a participação horrenda do pavoroso pseudo-cantor colombiano, o J Balvin, que é um dos grandes astros desse horrendo reggaeton latino-americano, cara. Isso também explica por que uma faixa intitulada Take Me to the Beach não passa de um malabarismo comercial para emplacar a música nas rádios de Miami, sabe? Como se o Imagine Dragons fosse uma boy band latina cantando em inglês e soando como uma imitação do Jimmy Buffett. Se uma música como In Your Corner soa como uma canção que até o Coldplay teria vergonha em lançar, cara, outras como Gods Don't Pray tenta fazer uma espécie de mistura de reggae com ragamuffin cadenciado que deve ter feito a Jamaica inteira afundar uns 5 metros. Tamanha é a atrocidade cometida nessa música, cara. Já uma outra canção horrível e açucarada, a balada intitulada Don't Forget Me, é capaz de provocar um ataque de convulsões em todos os diabéticos do planeta. Esse disco tem também uma pretensa animação numa canção intitulada Kid,
que não passa de um subterfúgio da banda para enganar os ouvintes menos exigentes, enganar os ouvintes a mexer os seus esqueletos ali nos shows, ou até mesmo nas suas casas, a bordo de uma canção medíocre que mais parece uma versão ruim de alguma música rejeitada para entrar num álbum do Gorillaz, por exemplo. Meu amigo, minha amiga, tem uma canção pavorosa intitulada Fire in These Hills, que encerra o disco, cara, da sua edição normal, né? Propiciando um alívio. Um alívio por quê, cara? Porque aí a gente sabe que a audição tá acabando. E essa música pontuada ocasionalmente por um sax absolutamente pentelho e com uma interpretação afetada do Dan Reynolds, cara. Ele coloca as vocalizações nessa música certamente muito mais preocupado em fazer com que os algoritmos levem esse troço a ser consumido por uma massa de gente paspalha ainda maior. Então, nesse circo imenso de amplitude grandiloquente que foi alcançado pelos mais insensados nomes da música pop, cara, o Imagine Dragons, ele indubitavelmente, ele se tornou uma banda enorme, cara, tentando milhões de audições nos serviços de streaming, ganhando muitos prêmios que não valem absolutamente nada, enchendo estádios com os seus shows messiânicos, cheios de altas produções e discursos e mensagens para a humanidade, carente de boas intenções e de ações tão verdadeiras, cara, quanto uma baleia pintada de vermelho e branco nadando com uma árvore nas costas. Ou melhor, no lombo, né? E isso diz muito a respeito de como os fãs que compraram, inclusive, todos os ingressos para a noite em que a banda vai se apresentar agora no próximo Rock in Rio, cara, com toda essa turma se entusiasma por qualquer porcaria, ainda mais por uma banda cover de luxo do pavoroso Coldplay. Eu adoro música pop de alta qualidade. Alta qualidade para mim, evidentemente, né? E por isso eu discordo completamente quando o vocalista do Imagine Dragons andou dando umas declarações recentemente, cara, de que esse disco é uma montanha-russa de sons e sentimentos, cara. Cara, só se for uma montanha-russa reta, enferrujada, que nunca sai do chão, com gente com a testa toda lambuzada de sorvete, dentro de carrinhos andando a 2 km por hora. Só se for isso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha impressão. Por que eu odeio tanto o Imagine Dragons? E esse disco novo é mais uma prova disso, tá? E aqui do lado, coloca aqui a sua opinião a respeito da banda. Você gosta do som do Imagine Dragons? Você acha legal? Ou você acha uma porcaria como eu? Se você já ouviu o disco, coloca aqui a sua opinião a respeito dele, tá bom? E não esquece de visitar a biblioteca do Regis, exatamente lá no site da Belas Letras, para comprar um monte de coisas com descontos sensacionais, tá legal? Então, meu amigo e minha amiga, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.